Olá pessoal, saudações a vocês aí. Depois de um bom tempo a gente está voltando aí a fazer a gravação dos nossos vídeos. A gente passou um tempo sem poder fazer esse processo de gravar esses vídeos, essas aulas, porque nossa repartição, nosso departamento aqui, nosso prédio, passou por um processo de reforma e a reforma foi bem longa, a gente esperava que fosse mais curta, não foi, tá? Mas agora a gente vai voltar aí ao ar, tá? O objetivo dessa nossa aula aqui hoje é a gente introduzir e apresentar para vocês o que vem a ser a biblioteca de programação OpenCV. Né? Primeiro, por que é que a gente vai trabalhar com o OpenCV? Né? Se existem também outras opções aí no mercado para você poder trabalhar com processamento de imagem, programar propriamente dito, né? um sistema que trabalhe com PDI, né? com processamento digital de imagens. A opção para o OpenCV, né, que a gente adotou, né, tanto no curso de graduação quanto aqui nesses vídeos para vocês, é porque, primeiro, ela é uma ferramenta livre, ela é gratuita, você não paga para usar o OpenCV, a licença é uma licença de código livre e ela tem uma vantagem de ter uma documentação muito boa, ela é multiplataforma, né, e é fácil de você aprender a programar com o OpenCV. Né? Tem outras opções também que vocês podem desenvolver, trabalhar com softwares como MATLAB, como Scilab, mas o interessante do OpenCV é que ele foi feito para você fazer desenvolvimento de aplicações, né, executáveis. Você pode embarcar código que você desenvolve em OpenCV dentro do teu programa, né, e transformar isso também numa ferramenta comercial. Então, vamos começar procurando, né, mostrando aqui para vocês por onde instalar o OpenCV, como é que você pode fazer isso para fazer esse processo de instalação na sua máquina. Nós vamos trabalhar no ambiente com Linux, né, numa distribuição Ubuntu. É facílimo de instalar o Ubuntu no OpenCV, ou instalar o OpenCV no Ubuntu, ao contrário, né, e no Windows às vezes pode dar um trabalhinho e você pode precisar trabalhar com compiladores específicos para não ter tanta dificuldade. Mas vamos mostrar aqui como é que a gente pode fazer a instalação do OpenCV à mão, aqui no Ubuntu, usando a lojinha de aplicativos que a própria Canonical dispõe, e também como é que você pode fazer isso numa máquina onde você não tem essa loja de aplicativos, ou a distribuição Linux que você usa não tem isso, geralmente todas têm, né? A maioria delas tem, e se você tiver Windows, o que fazer, né? Vamos primeiro mostrar aqui, né, onde é que você pode acessar informações sobre o OpenCV. Essa página que aparece aqui para vocês, né, é a página do OpenCV, essa aqui, né, o endereço está aqui em cima, www.opencv.org. Depois a gente faz aqui o link dos endereços aqui abaixo do vídeo, na descrição, né, eu vou lembrar e colocar para vocês. E aqui tem tudo que você precisa conhecer sobre o OpenCV, livros, documentação, versões que foram lançadas do OpenCV, tutoriais em língua inglesa, tá? Em língua portuguesa o pessoal ainda vai estar começando a desenvolver, né? A gente tem aí um que vai sugerir para vocês, e a opção de você fazer o download do OpenCV. O download do OpenCV pode ser feito no GitHub, tem aqui abaixo na página mostrando, né? Olha aqui o linkzinho, aqui o mouse está, né, passando aqui em cima, né? O link aqui do OpenCV, né, aqui no GitHub, e você pode fazer o download do zipão do OpenCV, abrir e fazer o processo de instalação. A instalação ela vem bem descrita aqui nos tutoriais do OpenCV, né? Ele tem uma série de tutoriais adaptados aí para, né, diversas plataformas. Você pode escolher qual é a a versão do OpenCV que você está escolhendo, né? A versão mais recente é a versão 4.01, é a última do OpenCV. Às vezes na sua distribuição não tem essa última versão, mas a versão que tem lá porque você vai trabalhar normalmente é mais do que suficiente. Tem vários tipos de tutoriais para vários módulos que o OpenCV dispõe. Ela é uma biblioteca que está disponível em várias plataformas, várias linguagens também, né? Ela não existe só em desktop, ela também opera em iOS, em Android. Você consegue embarcar coisas que lidam com o OpenCV nessas plataformas, mas geralmente a gente começa a trabalhar, aprender o desenvolvimento, né, aqui no desktop, que é mais tranquilo de você aprender, tá? E o processo de instalação
ele vem aqui nesses tutoriais e nessa primeiro link que aparece, que é a introdução para o PCV, nessa versão que a gente está usando aqui, tem um link para a instalação em diversos sistemas, né, que você pode desenvolver. O primeiro aqui é o do Linux, né, que ela foi nativamente desenvolvida para Linux, é a primeira que aparece. Né, o processo de compilação do OpenCV com o GCC e o CMake, eu vou mostrar com uma ferramenta diferente. Eu uso o Make, né, para mim é mais simples de trabalhar, não preciso de usar o CMake, mas o processo de compilação é parecido em todos os casos. E instalação em outros vários sistemas, como é que você pode instalar o SDK, né, o sistema de desenvolvimento para o Android, para o iOS, né, para várias outras plataformas aí. Então, para quem vai trabalhar no Linux, aqui tem uma sequência de tarefas que você vai ter que fazer. São comandos que você normalmente executa para poder fazer o OpenCV funcionar. Os comandos que tem aqui, vários deles, normalmente não são necessários nas distribuições mais recentes, porque normalmente pelo menos a Canonical, né, ela disponibilizou um pacote que é uma espécie de metapacote que guarda ou engloba a distribuição completa do OpenCV. Então, quando você manda instalar esse pacotão, ele é um guarda-chuva que procura todos os outros que são necessários para que o OpenCV funcione e instala. Mas, via de regra, você pode seguir esse caminho, né? O caminho que você precisa executar para rodar, ou deixar o OpenCV rodando. É trabalhoso, tá? Às vezes dá um bocado de trabalho, você tem que instalar várias bibliotecas diferentes para o OpenCV poder operar. Ele não é autocontido, ele precisa de algumas bibliotecas de auxílio para poder operar. Por exemplo, abrir e fechar imagens de JPEG, GIF, BMP, PNG, são vários formatos que tem. Tratamento de vídeo, né? Exibição de interfaces visuais, como essa daqui, essa telinha que a gente está usando, ela foi feita em OpenCV, né? Uma telinha de captura. Esses sistemas de interação com o usuário, né? Eles precisam estar disponíveis também, tá? Então, normalmente o gerenciador de pacotes baixa tudo para poder instalar. Tá? Então, aqui tem a instalação no Linux, se você quiser, né, seguir o passo a passo aí da instalação para aprender a configurar o Linux, né, o OpenCV no Linux a partir do código fonte, se você não quiser usar a lojinha de aplicativo. Já a gente mostra como faz. No Windows tem uma opção também, né, para você fazer a instalação, ou usando bibliotecas pré-compiladas, né, você já tem lá as DLLs do Windows que você precisa para instalar e fazer funcionar com o OpenCV, ou compilando o OpenCV do zero, né, pegando o código fonte e compilando o que tem lá. Essas bibliotecas pré-compiladas que vem aqui do OpenCV, elas têm disponíveis aqui no site que o link oferece, aqui no SourceForge, e elas são compiladas para Visual Studio. A compilação foi feita usando o ambiente de desenvolvimento da Microsoft. Então, você quer desenvolver para o Windows, é bom instalar o Visual Studio se você não quiser ter tanto trabalho para compilar. Então, tem aqui no OpenCV instruções de como você fazer para instalar, né, o OpenCV no Visual Studio e fazer a preparação aí da tua biblioteca. Caso contrário, você pode fazer a instalação à mão, que como você está vendo aqui, né, os scripts de instalação, eles são bem complexos, né, eles são bem trabalhosos, mas tem o guia explicando como é que você pode fazer esse processo de instalação. Provavelmente dá para você usar também, né, o OpenCV em ferramentas gratuitas, né, desenvolvimento como CodeBlocks, como o C++, tem muita gente que usa o Windows que gosta de programar nesses ambientes. Né? Eu nunca tive experiência de desenvolvimento nessas ferramentas, mas deve dar também. Então, ele explica como fazer para compilar, né, e executar a biblioteca do OpenCV nesse sitezinho, no site da documentação do OpenCV. Mas quem vai usar Linux, né, né, esse tutorial, essas aulas de programação a gente faz em cima do Linux, que é o sistema que eu sou versado, ela é bem mais tranquila de se instalar. Tem uma página que eu desenvolvo, né, que está né, uma proposta de criação de um pequeno tutorial para programação OpenCV. A gente usa na disciplina que nós lecionamos na graduação e está disponível aqui nesse site, que nós vamos colocar também
lá na descrição aí do YouTube, né, abaixo do vídeo. E acessando, você vai chegar aqui numa opção, nessa aba esquerda de tutoriais. E no tutoriais tem aqui o segundo tutorial, processamento de imagens com OpenCV, né? E a gente mostra como é que você pode fazer, né, um programinha básico de OpenCV, que vai começar na aula de hoje, né? Só não trata do processo de instalação, porque ele é bem específico de cada sistema. Então, as aulas que a gente for gravando são as mesmas que a gente está preparando aqui no tutorial, que é livre também para o pessoal poder, né, poder usar. E geralmente são aulas que a gente criou e a gente está adaptando aqui para o vídeo. Mas como é que você pode fazer para instalar o OpenCV aqui numa máquina, numa distribuição Linux, usando a linha de comando, né? Ou seja, o interpretador aqui do Shell? A instalação do OpenCV é bem simples, ela pode ser feita com apenas dois comandos: sudo apt install lib opencv dev. Só isso aqui já instala a parte principal da biblioteca OpenCV. Ela é um comando, né, que vai lá na página da Canonical, instala tudo para você, que você vai precisar para fazer a compilação. Nessa versão que eu estou usando aqui do Ubuntu, que é o Ubuntu 18.04, versão que tem a 3.02, versão do OpenCV que está instalada. A mais nova, a mais recente é a 4.1, né, que a gente está fazendo aqui a gravação desse vídeo, mas para fim de aprendizado o OpenCV 3.2 dá demais. E também você pode fazer a instalação das bibliotecas, perdi aqui, apt install lib opencv contrib dev, que são os módulos que normalmente pessoas usam ou contribuem para o desenvolvimento do OpenCV. Alguns desses módulos não têm licença gratuita, não são a licença não é de código livre como a licença do OpenCV, mas aí você pode optar por não usar aquele módulo, né, que não tem licença gratuita, ou comprar uma licença do módulo, entrar em contato com o desenvolvedor pedindo uma licença de uso. Aí é a opção sua. Como fazer para compilar, né, um programa em OpenCV? A compilação de um programa, né, no OpenCV é uma linha de comando razoavelmente grande, né, razoavelmente extensa. E no tutorial nós mostramos aqui, nós criamos um pequeno arquivo de configuração, né, tá aqui o arquivo, que funciona muito bem para aqui o nosso ambiente que a gente está usando. A linha de comando, né, é uma linha longa que a gente faz invocando aqui o GCC, e ele precisa, para ser compilado, duas coisas: o caminho de como chegar ao OpenCV, isso tem que estar disponível, né? Tem que ser fornecido ao compilador, porque o compilador encontra os arquivos de cabeçalho que você vai precisar para usar o OpenCV, e também, né, o pequeno programa que você vai desenvolver tem que ser conectado com as bibliotecas dinâmicas que foram instaladas no teu sistema. Então, esse comando, esse arquivo de makefile, ele é bem simples de ser usado. Eu tenho uma versão local dele aqui na nossa, né, produção aqui desse vídeo. E está aqui o que ele faz, tá? É bem pequenininho. E o uso de um arquivo como esse, ele é feito para facilitar aqui o processo de compilação. Como é que a gente usa esse makefile? A gente faz assim. Está aqui o arquivo que eu quero compilar, o hello cpp. Já a gente vai mostrar como é que o hello cpp opera, o que é que ele faz. Mas para eu compilar, eu digito make espaço o nome do programa. Não precisa colocar a extensão, só colocar o make e o hello, ele já vai. Esse arquivo hello eu tirei do tutorial, né, que a gente está fornecendo aí para vocês. Ele faz aí o processo de compilação, pode demorar um pouquinho dependendo da máquina, mas o arquivo hello está aí. Ó. Hello foi executado, né, ele foi preparado. E vamos ver uma coisa aqui que diz respeito ao hello. Esse aqui é o comando LDD, um comando aqui do Unix, do Linux, que ele diz quais são todas as bibliotecas que estão conectadas dinamicamente com o hello. Então o hello precisa de muitas delas. E aqui no meio você vai ver aparecendo várias bibliotecas que têm o nome OpenCV. Não é só OpenCV, são módulos que também estão
ligados aí com o OpenCV, que são acrescentados automaticamente por esse trechinho de código que está dentro do arquivo Makefile. Antes da gente falar, né, da gente encerrar esse processo, falar aqui sobre esse processo de compilação, vamos só falar o que é isso e o que esse outro pedacinho de código que eles estão fazendo aqui dentro do nosso arquivo Makefile, executando eles. Vamos executar esse primeiro daqui, ó, pkgconfig -cflex OpenCV. Isso aqui ele é um comando que é executado, né, durante a execução do make e mostra qual é o diretório de include do OpenCV. ls usr include OpenCV. Está aqui para quem vai fazer compilação em código C. Então serve para o C, para o C++. E para quem vai programar em C++, tem a versão, tem o diretório OpenCV2, né, com todos os headers que você tem. Tá? Então aqui nós temos o processo de compilação para determinação do caminho. Agora vamos ver o que é que esse outro aqui faz. Deixa eu dar uma limpeza aqui na tela para a gente refazer aí o comando. Ao invés de mostrar os flags de compilação para o GCC, eu vou pedir para ele exibir as bibliotecas com as quais o arquivo que eu estou gerando tem que ser conectado. Né? Aqui as bibliotecas, né, que eles têm que ser conectados. São muitas, nem sempre a compilação precisa de todas. Mas para o sistema de processo de compilação ficar automático, a gente já inclui. Né? E isso daqui faz parte do arquivo do sistema de pacotes que o OpenCV instala para a gente. Ele já me devolve toda essa linha de arquivos, né, de bibliotecas que precisam ser conectadas dinamicamente aqui no processo. Joia, terminamos aí de falar sobre como é que se dá a compilação, né, o que é que a compilação faz para a gente, o que é que esse arquivo Makefile oferece. Agora vamos ver como é que é o arquivo hello, né, que é que o arquivo hello.cpp ele faz, né, ele prepara aqui para a gente. Mas antes de executar de trabalhar com o arquivo hello, eu vou pegar uma imagem que tem aqui nessa biblioteca, nesse exemplo. Cadê minha imagem? Está aqui. Eu vou salvar aqui no nosso PDI Tube, que é o meu link, né? Chama Biel a figura, está salvo. Oxe, cadê a figura? Vamos tentar de novo. Salvar a imagem como. Salvei no canto errado. Agora foi. Deixa eu modificar isso aqui. Deixa eu tirar o lixão que eu coloquei aqui. Não vai bagunçar o meu GitHub. Legal. Então o arquivo biel.png está aqui. Vamos mostrar a figura. Olha lá, né? A figurinha do garoto, do Gabriel, meu filho. Ele ajuda aqui a gente nessas práticas. O Biel vai acompanhar a gente em várias dessas lições, né? A imagem que eu uso como referência. Então tem aqui a figura do Biel, né? E vamos ver o nosso primeiro programa em OpenCV. Primeiro eu vou mostrar o que é que ele faz. Vou executar o hello. Para a gente executar o comando no Linux, você coloca um /hello, né, porque ele tem que procurar o arquivo a partir do diretório corrente, biel.png, está lá a figura, né, ele só faz mostrar. É para isso que esse programa serve. Terminou, eu aperto aqui uma tecla, né, para sair do programa, ele morreu. Pronto, o programa só faz isso. Mas ele já fez algo para mim muito importante. Ele abriu uma imagem PNG, e depois mostrou a imagem para mim. Vamos fazer aqui um experimento. Olha lá, eu converti a imagem PNG para a imagem do formato PNG para o formato JPEG. JPEG é um formato bem comum também para quem trabalha com imagem, é um formato conhecido. E
o tipo do arquivo aqui foi confirmado, né, pelo meu programa file, que descobre os tipos de arquivo no Unix. E agora eu vou executar o hello. Agora com o arquivo JPG. Então, o formato como o programa, a forma como o programa opera para abrir uma imagem, ela é independente do formato, desde que o formato da imagem seja suportado no OpenCV. Se você trouxer o arquivo, né, ou tentar abrir um arquivo num formato desconhecido, né, que o OpenCV não suporta, várias bibliotecas com as quais ele foi compilado, claro que não vai funcionar direito. Mas isso é uma das coisas mais legais para quem vai começar a trabalhar com a biblioteca de programação OpenCV, e era um problema que a gente tinha no passado, hoje a gente já não tem mais, é ter que aprender a trabalhar com bibliotecas específicas para abrir tipos específicos de imagem. Sua imagem é um JPEG, um GIF, um BMP, um TGA, o OpenCV abre todos da mesma forma, usando exatamente a mesma função. Então, né, vamos deixar aqui de enrolada e vamos abrir o nosso arquivo hello. Está aqui o arquivo hello.cpp, está aqui o nosso arquivo, e vamos destrinchar o que é que ele está fazendo, o que é que ele faz. Nós estamos trabalhando, né, aqui nós vamos desenvolver usando a linguagem de programação C++. Em outras linguagens, a forma como você trabalha com o OpenCV é diferente, mas aqui é bem típico, né, de um programa em C++, e pelo menos esse header tem que ser incluído do OpenCV. OpenCV2/opencv.hpp. É normal que no seu sistema ou a biblioteca do OpenCV vai ficar gravada, vai ficar instalada, né, os headers no SR include ou no SR local include, que é para poder você fazer a detecção do local onde a biblioteca está. E o subdiretório OpenCV2, para essa versão que está aqui instalada, é o diretório onde ele guarda, né, o arquivo de header do OpenCV. Se vocês tiverem curiosidade e olhar o que tem dentro desse arquivo, vocês vão ver que dentro dele existem includes para vários outros headers que são necessários para operar o OpenCV e fazer com que ele trabalhe com as coisas mínimas necessárias para que o programa opere. E todas as bibliotecas, as funções que o OpenCV utilizar, que o OpenCV disponibilizar para o programador, são normalmente disponibilizadas nesse guarda-chuva chamado CV. É um namespace do OpenCV, desenvolvido para o C++. É bem parecido com o namespace STD que a gente costuma utilizar, né, na programação em C++, mas é lá que as funções estão definidas. Se você não colocar esse use namespace CV aqui no começo do programa executável, né, aí você vai ter que fazer esse processo de inserção ou chamada das funções dessa maneira, né, fazendo a referência à função de acordo no escopo do namespace que você está escolhendo. Então, via de regra, para a gente que está aqui desenvolvendo, aprendendo, deixa esse use namespace aqui preparado, que ele vai servir para a gente ficar evitando de colocar esse CV 2.2. Repetindo isso no nosso programa. Então, o programa é um programa simples, né, como outro qualquer em C++. E aparece de cara a primeira estrutura aqui do OpenCV, que é uma estrutura chamada de MAT. MAT é uma classe em C++ que foi feita para implementar matrizes no escopo de programação do OpenCV. MAT foi feito para você guardar matrizes de tipos de dados de várias formas diferentes. O que é que MAT consegue gravar? Consegue gravar matrizes de chars, né, de inteiros, né, com apenas 1 byte, matrizes de inteiros, matrizes de longs, matrizes de floats, matrizes de double, sinalizados e não sinalizados, com uma ou mais bandas. Você pode gravar, por exemplo, uma imagem colorida dentro de uma matriz MAT, né, de um objeto do tipo MAT, e pode gravar uma imagem em tom de cinza também. Você pode gravar uma imagem uma imagem cinzenta monocromática, num tipo de dado ponto flutuante, ou pode gravar uma matriz colorida, uma matriz com 3 bandas, vamos falar assim que é melhor, né? Uma matriz com 3 bandas ou com mais bandas, que seja em ponto flutuante também, né? E guardar diversos tipos de dados nessas matrizes. Elas foram feitas para trabalhar com dados multidimensionais. E ela tem uma grande vantagem.
métodos facílimos para você aprender a utilizar e acessar os elementos da matriz. Então, nesse exemplo, a gente vai fazer uma coisa bem simples. Eu vou só pegar uma matriz que eu defini, que eu chamei aqui no exemplo de image. Vou ler uma matriz que eu forneço pela entrada pelo teclado, aqui na chamada do programa, e exibir, mostrar a imagem na telinha. Então, a imagem ela é lida aqui no terminal. Eu passo como parâmetro, na execução do programa, aqui, ó, ./hello bl.png, aqui nessa linha aparece direitinho, a chamada aí do programa. E o argv1, que é o segundo argumento que aparece, ele é passado aqui para o processo de leitura da imagem. A imagem ela é lida no formato tom de cinza. A imagem que a gente tem é uma imagem cinzenta. Eu estou forçando o modo de leitura cinzento. Eu posso forçar o modo de leitura colorido com imagem cinzenta e posso forçar o modo de leitura cinzento com imagem colorida. É bem versátil aqui o processo de uso do OpenCV. Faço a leitura da imagem, a imagem vai ficar gravada aqui dentro dessa matriz image. É o retorno da função imread. Terminei de ler, eu vou mostrar a imagem image, tá aqui a imagem image, numa janela que tem o nome image. Quer ver? Vamos executar aqui de novo. Deixa eu abrir aqui o nosso código, ao lado aqui da janelinha, para vocês perceberem. Então tem aqui, ó, o nome image e aqui em cima, da janela aparece o nome que você definiu. Então a função é chamada assim, essa é a função imshow. Ela consegue mostrar imagens, tem condições em que ela consegue operar. Normalmente ela mostra imagens muito bem, desde que as imagens sejam com tipos inteiros ou tom de cinza ou inteiros coloridos. Se a imagem for imagem ponto flutuante e tiver em faixas diferentes da faixa de 0 a 1, que ele não consiga fazer uma normalização, ele pode dar um problema para fazer a exibição da imagem. Aí você tem que processar a imagem para que ela fique dentro dessa faixa ou seja transformada para uma imagem inteira. Mas a gente vai falar sobre isso um pouco mais adiante nessas aulas. Ok, então a função imshow mostra a imagem e em seguida aparece aqui essa função wait_key. Ela fica esperando que eu digite uma tecla, ela retorna uma tecla também, o valor da tecla que eu digitei, e ela fica esperando até que eu digite alguma tecla para poder sair do programa. Então, quando eu coloco o mouse em cima da figura, que aperta uma tecla qualquer, apertar aqui um R, ela finaliza o programa para mim. Tá? Então, a ideia de uso aí do OpenCV, ela é bem simples. Você vai pegar um programa como esse, um esqueleto, e a partir desse esqueleto você vai trabalhar na figura, ou trabalhar na imagem e no desenvolvimento do seu software de processamento de imagem. E o processo de compilação é sempre igual. Claro, eu estou falando desses programas que lidam com apenas um código, um arquivo só que a gente está utilizando. Se você for trabalhar isso em um sistema que precisa de programação modular, você tem que configurar o sistema para que ele encontre as bibliotecas do OpenCV. Tá? Mas isso aí a gente pode deixar para outra oportunidade de aprendizado. Na aula de hoje, na apresentação que a gente preparou aqui para vocês, o objetivo era mais mostrar essas ideias iniciais, esses conceitos iniciais do OpenCV, como é que você faz a instalação da biblioteca, onde é que você encontra a biblioteca para instalar, como é que você pode fazer a instalação no Windows, a gente tem lá um tutorial bem cabeludo, ensinando como faz, e como é que você pode fazer a instalação no terminal Linux. A gente viu que é bem tranquilo de fazer, é apenas 2 comandos que você executa. E como é que você pode fazer para compilar um programa e executar o programa aqui no nosso terminal. Tá? Então esse foi o objetivo da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. E aí a gente vai continuar fazendo essas novas gravações, já que a gente está com espaço, com tempo e com silêncio para poder fazer isso aqui para vocês. Tá bom? Então, gente, muito obrigado aí pelo gosto de ajudar e participar aqui dessas aulas. Espero que vocês tenham apreciado a aula de hoje. E vamos aqui para a nossa interface, parar a gravação do vídeo. Tchau!